Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Convocados para a seleção brasileira, Danilo e Alexandro vão desfalcar o Flamengo. Departamento médico atualiza a situação de jogadores lesionados do Flamengo. Surpresa, Grêmio parte para cima e vai tentar tirar a estrela do Flamengo, crava Portal. Atlético Mineiro mira ídolo Bruno Henrique para dupla pesada com Dudu ou Hulk, após aval do Sampaoli. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Ontem teve coletiva no Ninho do Urubu depois do treinamento na parte da manhã. E dessa vez quem conversou com a imprensa foi o lateral direito Varela, que muito simpático respondeu às perguntas dos jornalistas e disse que preferia enfrentar sim a LDU na final da Libertadores. E também tivemos a homenagem para o nosso querido Pedro pelos seus 300 jogos com a camisa do Flamengo, onde ele recebeu do José Boto um quadro muito bonito comemorativo com a camisa 300. Ainda com o braço imobilizado, o Pedro agradeceu a homenagem e segue no seu tratamento para a calcificação da fratura, e a expectativa do departamento médico do clube é que ele possa jogar sim a grande decisão com uma proteção especial, porque nessa quarta-feira ele já vai completar 2 semanas de lesão. A projeção do Flamengo é que nessa semana ele faça uma atividade já no campo, de estímulo com bola, acompanhado pelo departamento médico do clube. Na semana que vem, o Flamengo vai trocar a imobilização e começar a liberar mais carga de trabalho no campo. Quando a recuperação completar 4 semanas, o tempo mínimo aí para cicatrização, o clube vai avaliar os próximos passos e vai fazer um raio-x para analisar a calcificação. O clube também já produziu uma imobilização para o jogador usar nas partidas, né? Está em processo de ter outra como plano B, caso haja algum problema de autorização pelos árbitros da partida. Ele vai jogar assim para dar mais segurança e acelerar o seu retorno. Outro que está em recuperação de sua lesão nas costas é o Jorge Carrascal, que está sendo avaliado dia a dia pelo departamento médico do clube. Ele ainda sente dores no local e está tomando medicamentos para acelerar a sua recuperação. E com isso ele vai ficar fora aí dos próximos 2 jogos, pelo menos contra o Santos e contra o São Paulo. Santos aqui no Maracanã, São Paulo lá em São Paulo. O Léo Ortiz deve ficar fora também dos próximos jogos do Flamengo para se recuperar 100% da sua lesão no tornozelo. Ele jogou no sacrifício na classificação contra o Racing e isso agravou um pouco a sua lesão. Agora o departamento médico só vai liberar o jogador quando ele estiver 100%. Em seu lugar entra Danilo. O Jorginho é outro que ainda sente dores na coxa, está fazendo o tratamento diário com o departamento médico e, pelo visto, vai precisar de um pouco mais de tempo para voltar a jogar. E a boa notícia do dia ficou por conta da volta do Cebolinha, que já treinou no campo e deve ter condições de voltar a jogar já no próximo domingo aqui no Maracanã contra o Santos do Neymar. O elenco do Flamengo volta a treinar hoje pela manhã no Ninho do Urubu e viaja no meio da tarde para São Paulo. O jogo contra o time tricolor vai ser na Vila Belmiro, quarta-feira às 21h30, horário de Brasília, onde terá também os desfalques do Bruno Henrique por cartões amarelos e o Everton Araújo por ter sido expulso no sábado passado. Enquanto isso, a Conmebol definiu os uniformes de Palmeiras e Flamengo para a final da Libertadores. As 2 equipes vão entrar em campo com as suas principais camisas. Os clubes receberam um documento que mostra a prévia dos uniformes para a partida. O Flamengo havia pedido para jogar com a camisa rubro-negra número 1 e foi atendido. O Palmeiras, time com melhor campanha, já sabia que jogaria com o uniforme principal. Na final da Libertadores de 2021, o Flamengo entrou em campo com aquela camisa branca. Nos confrontos do Brasileirão recentes, as 2 equipes usaram as suas principais camisas e o Flamengo ganhou as 2 partidas. Na véspera da partida vai haver uma reunião com a equipe de arbitragem,
onde os clubes levam os seus uniformes e colocam lado a lado. A única chance de mudança é se o árbitro avaliar que não há o contraste necessário, mas não é algo muito comum de acontecer. O Palmeiras e Flamengo se enfrentam no dia 29 de novembro pela decisão da Libertadores. O horário da partida ainda não foi definido pela Conmebol. As equipes viajam para Lima na quarta-feira, dia 26. Na capital peruana, fazem 2 treinos antes da grande final. O Flamengo voltou a ter jogadores convocados pela seleção brasileira e, com isso, ganhou problemas para o Campeonato Brasileiro. Nessa segunda-feira, Alexandro e Danilo foram chamados pelo Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra o Senegal no dia 15, em Londres, e contra a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. E vão desfalcar a equipe na partida atrasada da 12ª rodada contra o Sport Recife, no dia 15, na Arena Pernambuco. Eles ainda podem perder o clássico contra o Fluminense na rodada 34. Essa data não foi confirmada ainda pela CBF, mas pode acontecer nos dias 19 ou 20. Para ter os dois à disposição, o Flamengo vai precisar organizar uma logística de volta ao Rio de Janeiro. O clube ainda deve ter outros atletas à disposição de seleções, como Plata, Carrascal, Arrascaeta, De La Cruz e Varela. O Pulgar ficou fora da convocação do Chile. Danilo vem sendo titular com o problema físico do Léo Ortiz no tornozelo. Já o Alexandro é o principal nome da lateral esquerda do Flamengo, mas faz controle de carga por conta de desgaste. O Flamengo chegou à sua 6ª vitória consecutiva na temporada 2025-26 do Novo Basquete Brasil, o NBB, depois de vencer o Mogi Basquete num jogo bastante apertado e decidido nos segundos finais por 69-67. Na noite dessa segunda-feira, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O rubro-negro, apesar de liderar o placar durante a maior parte do jogo, foi ultrapassado no último quarto, mas contou com a atuação decisiva do armador Alexei Borges, que nos 50 segundos finais recuperou a ponta do marcador. Ele fechou o confronto com 12 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Com o resultado, o Flamengo manteve os 100% de aproveitamento após 6 rodadas e a liderança da classificação. O Flamengo segue jogando em São Paulo e volta à quadra na próxima quarta-feira contra o Osasco, às 19h30, horário de Brasília, no ginásio Geodésio, em Osasco. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado! O Atlético Mineiro está em foco total na decisão da Copa Sul-Americana diante do Lanús da Argentina, mas a diretoria do clube trabalha paralelamente no planejamento para 2026. Internamente, o nome do Bruno Henrique voltou à pauta e o Sampaoli teria aprovado a tentativa de contratação do BH27. A ideia é reforçar o setor ofensivo com um atleta experiente, capaz de decidir jogos grandes e elevar o nível técnico da equipe na próxima temporada. O Flamengo não deve renovar com o jogador que é reserva e vive um cenário de indefinição sobre o seu futuro. E com isso, dirigentes atleticanos avaliam a possibilidade e enxergam uma grande chance de viabilizar esse acordo. O fato dele ter marcado 2 gols recentemente contra o Sport Recife reacendeu o interesse do Galo e aumentou o otimismo nos bastidores. Ainda nesse cenário, pessoas ligadas ao clube mineiro afirmam que a possibilidade agrada demais pelo histórico do atacante e pela capacidade de adaptação imediata. O Bruno Henrique tem experiência em grandes decisões e, mesmo com 34 anos, ele segue mostrando potência e leitura ofensiva em alto nível. No Atlético Mineiro, a avaliação é que a competitividade do elenco exige reforços já prontos. A diretoria acredita que o Bruno Henrique pode formar uma grande dupla com o Dudu ou com o Hulk, que está incomodado com a reserva nessa reta final de temporada. A intenção é manter um elenco forte para disputar grandes títulos. A informação foi do portal Bola VIP Brasil.
O Sampaoli vê no Bruno Henrique características que casam aí com seu estilo agressivo que pretende implementar novamente no Atlético. Velocidade, força, jogo aéreo e presença em decisões são pontos destacados nos corredores da cidade do Galo. Por isso o nome ganhou força novamente e já é tratado como prioridade na análise interna de mercado. Pessoas próximas ao Flamengo indicam que a diretoria do clube não vai fazer resistência à sua saída e até vê com bons olhos uma negociação amigável. O Bruno Henrique não é prioridade para 2026 e o clube entende que a carreira do jogador pode ganhar nova projeção com mais minutos em campo. O fator emocional pesa, já que o atacante é torcedor do Galo desde a sua infância. O contrato do jogador vai até o final do ano que vem e o Atlético Mineiro acredita que não vai ter dificuldades para sua liberação, caso decida formalizar uma oferta. O movimento deve acontecer somente após o término do Campeonato Brasileiro Betano e da decisão continental, respeitando o momento do elenco e as prioridades esportivas. Caso avance, essa pode ser uma das movimentações mais impactantes no mercado nacional. O Bruno Henrique tem histórico vencedor, 15 títulos pelo Flamengo e ainda possui mercado na elite do futebol brasileiro. A avaliação é que o projeto esportivo do Galo pode ser determinante para convencê-lo. A diretoria não confirma tratativas, mas já admite monitorar a situação com bastante interesse. De acordo com a página Soccer News Grêmio, a Chapa 2, que concorre ao time do Rio Grande do Sul, liderada por Odorico Roman e Celso Rigo, já mantém conversas iniciais com o Pedro. A intenção é saber de possibilidades para sacramentar a contratação do jogador. Foi revelado que a final da Libertadores pode influenciar no seu futuro e que um título faria o atacante se valorizar ainda mais. Independente de tudo, foi revelado que o centroavante é muito bem visto pelo Celso Rigo e pelo Odorico Roman, num eventual novo projeto do Grêmio. Os dirigentes estão sendo ousados no mercado da bola com tal investida. Mesmo assim, uma possível saída do Pedro para outro time brasileiro é muito difícil de acontecer. Afinal, o Flamengo é um dos times melhores estruturados do Brasil, diferente do Grêmio, que vive momentos complicados, sendo o jogador um dos principais nomes do elenco rubro-negro. Além disso, o camisa 9 já se declarou flamenguista e tem o desejo de continuar construindo a sua história no Flamengo. E, dessa forma, é improvável pensar que ele forçaria alguma situação para sair do clube agora, que é o clube do seu coração. Ô, cidadão do Grêmio, essa dupla aí, para com isso. Vai querer contratar o Pedro? Vê se enxerga, inocentes. Sabe quando o Pedro vai sair do Flamengo para jogar no Grêmio? Quando o Sargento Garcia prendeu o Zorro, camaradas. Sai pra lá, encosto. O Pedro é patrimônio da nação rubro-negra e ninguém tasca. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para minha querida neta Ana Beatriz, que hoje está fazendo 21 aninhos. Uma princesa. Parabéns, Bia. Muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom para você, minha querida. Comemore bastante o seu dia. Manda um pedaço desse bolo aí para mim. Você só tem um defeito, e você sabe, você é tricolor igual seu pai, mas tudo bem, o vovô te ama mesmo assim. Parabéns, meu amor, tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento. Um grande abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!